E eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Feche seus olhos, põe a sua mão aí no seu coração, e peça a Deus para falar com você. Deus, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Pedimos, ó Deus, que agora, em nome de Jesus, os nossos pensamentos estejam cativos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Que todo mal, que toda interferência seja retirada e que possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Me dá graça, Senhor, sabedoria, unção, a dependência é totalmente do Senhor. De mim mesmo eu nada posso, mas o Senhor, ó Deus, quer falar com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós encontramos nos textos bíblicos, na palavra de Deus, várias histórias que nos ensinam a lidar com os desafios que nós aprendemos, vivemos no nosso dia a dia. E muitas vezes é muito comum a gente desejar ler, conhecer, aprender coisas maravilhosas da parte de Deus através de célebres personagens da Bíblia. De personagens que foram grandes pessoas, como é o caso de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, não é? Davi, o rei Davi. Mas quem vai nos ensinar hoje é um homem muito simples, uma pessoa muito simples, que aparece muito pouco na Bíblia, mas que através de um único gesto, ele pôde salvar, além da sua família, também o povo de Deus. Trouxe libertação para o povo de Deus. Então, Samá, ele aparece na lista dos famosos homens que andavam bem chegados ao rei Davi. Eles eram chamados os valentes de Davi. E esse homem, num ato de bravura, num ato de muita coragem, ele experimentou uma grande vitória da parte de Deus. Então, na história de Israel, nós vemos um povo que se levantou, um povo inimigo, os filisteus, que eram descendentes da Filistia. E esse povo, ele faz oposição ao povo de Deus em vários momentos no decorrer da história deste povo. E nesse período, nesse tempo em que se narra essa história, acontecia que o povo de Israel, como agricultores, eles plantavam, eles semeavam a semente ano após ano, iam ali, adubava a terra, regava, orava para que Deus desse o fruto da terra. E o que acontecia? Quando eles estavam prestes a colher esse fruto, a colher a bênção do seu trabalho, vinha, infelizmente, o povo filisteu para tentar roubar aquilo que era a bênção deles. Então nós vemos aqui na história, quando a gente lê, todas as vezes que o povo plantava e ia colher alguma coisa, antes da colheita, eles cantavam. Eles realizavam uma festa de louvor e adoração. E os filisteus, quando ouviam aquele brado, aquele louvor, eles vinham com grande fúria sobre o povo de Deus. Na verdade, eles não cultivavam nada, os filisteus. Eles eram como gafanhotos, saqueavam as plantações dos outros povos. E como eles eram numerosos, eles tinham um exército muito poderoso. E eles atacavam, colocavam os povos para correr e pegavam os despojos, tudo aquilo que sobrava. E o povo de Israel, temendo pelas suas vidas,
sempre fugia deixando para trás a sua plantação, porque a comida era de grande importância, mas preservar a vida para eles era muito mais importante. E aí nós paramos aqui nesse versículo, no 2 Samuel, capítulo 23, de repente, um homem ainda fala assim, e depois deste, porque conta a história antes de Eleazar, um dos outros valentes de Davi, e fala assim, então depois de Eleazar, levanta-se Samar, esse homem simples, mas cansado de ver, né, o exército de Israel ser derrotado pelos seus inimigos, abandonando as suas conquistas, o fruto do seu trabalho, e diz a palavra que ele se levanta no meio do seu terreno, se posiciona e começa a defender aquelas terras, que era um campo de lentilhas, uma coisa que nem muito valor tinha, mas era a terra dele, era coisa do povo, era alimento deles. E esse povo, que fugia sempre, né? Eu creio que de longe eles começam a observar Samar a lutar contra os filisteus. E ele sozinho derrotou uma grande quantidade deles e conduziu o povo à vitória naquele dia. A Bíblia diz que Samar, ele simplesmente se posicionou. Ele tomou posição. Ele se levantou contra uma coisa. A indignação dele era tanta, era tamanha, que ele decidiu proteger aquilo que Deus tinha dado para ele. O Senhor, naquele dia, efetuou um grande livramento. Um só homem derrotou o exército filisteu. E você pode estar se perguntando, né, o que é que essa história tem a ver comigo? O que que isso tem a ver com a minha vida? Né? E você, eu, como Samar, nós temos os nossos campos de lentilhas para defender. O nosso campo de lentilha, ora, é os nossos filhos. E se não nos posicionarmos em defesa dos nossos filhos, se como pais não orarmos pelos nossos filhos, se como avós não orarmos pelos nossos netos, quem vai orar? Ora, o nosso campo de lentilha é o nosso cônjuge. Se nós não protegermos o nosso cônjuge, não amarmos, não respeitarmos, né, Satanás vem, o inimigo vem com grande fúria, como os filisteus, tentando acabar com o nosso casamento, minar a harmonia dentro do nosso lar, a confiança, e nós precisamos, como Samar, de tomar posição. Ora, o campo de lentilhas são as nossas emoções, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental, porque muitas vezes são tantos os problemas, as dificuldades que enfrentamos, seja no campo familiar, ou na área do emprego, ou problemas familiares com outros familiares, que muitas vezes essas coisas vêm nos desestruturar. E nós precisamos nos posicionar, o segredo é posicionar. Não é ficar questionando se você é capaz ou não, se existe chance ou não de você vencer essa batalha. A Bíblia diz lá em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Vamos repetir? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Então é importante a gente ressaltar nessa noite que o nosso adversário, ele sempre vai existir. E que o alvo dele é nos fazer recuar. E para isso, primeiro, ele se apresenta como sendo maior, como sendo mais forte do que nós, e muitas vezes desdenha da nossa fé e do potencial da nossa luta, do potencial que temos. Segundo, o intuito dele é fazer com que a gente desista de lutar, é fazer com que a gente desista de batalhar por aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Ele também, ele não chega querendo perder, ele não vem para perder, né? Ele não desiste facilmente, e ele vai até as últimas consequências. Mas por último, meus irmãos, ele se esquece de que nós não lutamos com a força do nosso braço, mas na força do Senhor.
Muitas vezes ele olha para nós, mas ele se esquece quem está por trás de nós, né? Quem está à nossa frente. Aliás, quem vai conosco, quem guerreia as nossas batalhas. E o alvo do adversário, eu coloquei aqui, né, 3, mas tem mais alguns, que o primeiro alvo que eu vejo que ele deseja atacar é a nossa mente, é a nossa vida. O intuito dele é nos levar a desistir de lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelos nossos desejos, as perspectivas que temos, pelas coisas que Deus tem nos dado. E Ele sabe do nosso potencial. E Ele sabe do quanto nós podemos frutificar. Então Ele quer, a cada dia, ressaltar os nossos defeitos, minimizar as nossas qualidades, as nossas potencialidades e fazer com que a gente desista. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso nós não recuamos. Nós cuidamos da nossa plantação, daquilo que Deus tem nos dado. Nós procuramos manter o nosso equilíbrio mental e emocional. Cuidamos da nossa família. Cuidamos do criar os nossos filhos, de educar, de manter um casamento saudável e feliz. Mas essa tarefa não é fácil. Isso não é uma obra fácil. Isso exige de nós esforço. Isso exige de nós ação, um trabalho árduo. E muitas vezes isso traz desgaste. Mas nós precisamos nos posicionar e defender a nossa mente, defender a nossa vida, crendo que haverá colheita, que nós plantamos e que nós vamos colher, e que Deus, Ele nos ajuda e Ele pode e Ele quer fazer com que a nossa seara seja grande e frutífera. Você crê nisso? Amém. O segundo alvo do diabo que eu vejo é a nossa família. O diabo, né, com suas astúcias e sutilezas, ele tem como um dos alvos principais destruir a família. Haja vista o que tem acontecido hoje, né, no mundo atual em que vivemos. E eu creio que ninguém se casa com o intuito de ser feliz e se descasar. Mas nós sabemos que nenhuma família é perfeita. O nosso cônjuge, muitas vezes, ele não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse. E os nossos filhos, eles são muitas vezes diferentes das expectativas que nós tínhamos, daquilo que nós sonhávamos para ele. Então, nós precisamos entender que, mesmo que os nossos filhos, as nossas expectativas em relação aos nossos filhos não foram alcançadas, mesmo que nós nos decepcionamos muitas vezes com alguns dos nossos familiares, a nossa família é nosso campo de lentilha. Você pode dizer isso? A minha família é meu campo de lentilha. Ele pode não ser tão vistoso como você gostaria que fosse, mas a sua família é a sua família. Glória a Deus por isso. Você plantou, você gerou, você cuidou. E agora nós não podemos permitir que o adversário, né, ele venha fazer morada, que ele invada o nosso campo, que ele lute contra a nossa casa. Nós não podemos abandonar e desistir da nossa família. Porque o plano de Deus para a família é avançar. Sempre avançar. Por isso nós precisamos nos levantar como Samar, nos posicionar, defender a nossa plantação, defender a nossa terra. E quem tem que sair do campo não são os membros da nossa família. Quem tem que sair do campo é o inimigo. Amém? É o inimigo que tem que sair do nosso campo de lentilha. E um outro alvo de Satanás que eu vejo é o nosso ministério. E a igreja do Senhor Jesus, não é? É o nosso ministério, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Fato é que o inimigo vai tentar fazer com que a gente recue do chamado, da função, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E muitas vezes ele vai criar situações para nos fazer decepcionar com a igreja, fazer decepcionar com os irmãos da igreja, com as pessoas que estão ao nosso redor, nos fazer perder o foco da missão para a qual nós fomos chamados, nos acomodar,
nos fazer ficar inertes, né, insensíveis à obra de Deus, ao se levantar para fazer aquilo que Deus tem colocado, mas é nossa função congregar, conviver com os nossos irmãos, trabalharmos na obra do Senhor. Isso é coisa boa que Deus deu a cada um de nós. E no dia de hoje, mais do que nunca, nós precisamos de samás, verdadeiros homens e mulheres de Deus, que travam lutas pelas suas famílias. E a batalha das famílias hoje não se dá num campo de lentilhas, muito menos, né? Ela se dá na mídia, se dá nas casas legislativas, se dá nas salas de aula. Por isso que nós vemos, de quando em quando, tomamos conhecimento de alguns livros, não é, didáticos, que têm conteúdos perniciosos para a formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quantas vezes, né, as casas legislativas promulgam leis essas contrárias aos princípios cristãos em relação ao casamento, em relação à família, em relação à sexualidade, em relação aos valores bíblicos, éticos e morais. E a gente vê aí a família sendo atacada, esse campo de lentilha sendo atacado por todos os lados. E nós sempre podemos tirar ensinamentos para a nossa vida, estímulos, podemos tirar fé dos relatos bíblicos. A palavra do Senhor nos garante que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O Senhor tinha um propósito para todas as coisas. E essa pequena história de Samar, que é narrada em 2 versículos apenas, não é diferente. E nós vamos ver agora quais são as principais lições que nós podemos tirar isso. E uma delas é que ele permaneceu em posição e resistiu. Não fez como alguns fazem nos dias de hoje. Se deixam levar pelos ventos da modernidade, daquilo que é politicamente correto, né, entre aspas, fazem concessões, negociam valores morais, valores espirituais, negociam valores éticos, e nós não podemos pensar na família, não podemos, né, pensando nessa batalha pela nossa família, abrir mão dos nossos valores, dos princípios bíblicos acerca do casamento e acerca da vida familiar que Deus tem deixado na sua palavra. O valente de Deus, ele não aceita que Satanás venha roubar aquilo que o Senhor lhe promete. Nós nos posicionamos, e Samar, ele escolheu, foi uma escolha dele. Os outros já tinham saído, já tinham corrido, mas ainda que não houvesse ninguém ao seu lado, ele ficou. E a resistência é mais uma das características dos valentes de Deus. Os ataques do inimigo são inevitáveis, eles virão contra a minha vida, contra a sua vida, contra as nossas famílias, mas aqueles que são verdadeiros valentes de Deus resistem e se posicionam, e o inimigo foge em nome de Jesus. Nós lemos lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Efésios 6 nos fala sobre a armadura de Deus, que nós como cristãos precisamos nos revestir da armadura espiritual. Deus lhe chama para ser um Samar, para se colocar em defesa da sua família. O Samar que resiste, o Samar que se posiciona, o Samar que protege, o Samar que guerreia em prol da sua família. Quem sabe, né? A partir de hoje, a partir do momento que você começar a agir assim, em defesa da sua família, protegendo, agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito até aqui, pelo fato de você ter uma família, sejam eles quem são, né? Mas Deus tem lhe presenteado com bênçãos. Mãe e pai são bênçãos, não é? Filhos são bênçãos. Ter um marido, uma esposa é uma bênção. Ter um núcleo familiar é uma grande bênção. Isso é motivo de louvar a Deus, não é? Se a gente começar a glorificar a Deus, se posicionar e resistir, nós podemos ter certeza que Deus vai nos colocar em lugares altos.
Outra lição que aprendemos aqui é ter confiança em Deus. Essa história nos lembra a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Mesmo quando nós nos deparamos com os momentos nos momentos mais difíceis, com os desafios mais difíceis, nós podemos olhar para Ele, aleluias, e buscar força e orientação no nosso Deus. É Ele quem nos capacita. Confiar em Deus é se colocar totalmente na dependência do Espírito Santo. Somente assim, na dependência do Espírito Santo, da direção do Senhor, confiando nele, é que nós vamos realizar o impossível. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Nós não colocamos as nossas expectativas e a confiança em nós mesmos, porque nós falhamos. Nós tomamos atitudes erradas, nós fazemos escolhas erradas, muitas vezes, mas nós confiamos unicamente no Senhor nosso Deus. Lá em Isaías 40, 29, há um lindo versículo que diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos ler juntos? Ele dá força aos cansados e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Aleluias, esse é o nosso Deus. E confiança em Deus nos inspira a ter coragem. Quando nós confiamos em Deus, nós somos mais corajosos diante dos desafios da vida. Nós aprendemos a não recuar diante das ameaças, diante dos problemas. Enfrentamos os problemas e as dificuldades com determinação, porque a nossa confiança está no Senhor. Aleluias por isso. Lá em Isaías 49, 25 também, eu separei esse versículo que diz assim: pois lutarei contra os que lutam contra você e salvarei seus filhos. Amém. Lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. É o Senhor que luta pelas nossas causas. É o Senhor que salva os nossos filhos. Ele tem o melhor para nós. Nós precisamos confiar e descansar. Eis aí o grande desafio: confiar e descansar no Senhor. É mais fácil a gente viver agitado, a gente viver com as rédeas da nossa vida nas próprias mãos, tentando controlar as circunstâncias do nosso jeito, tentando, fazer as coisas da maneira certa, que a gente acha que é certa. Mas lá no Salmo 37, 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Nós não temos força, não temos sabedoria suficiente para governar a nossa própria vida, para direcionar os nossos filhos, para direcionar o nosso casamento. De nós mesmos, sozinhos, nós não podemos fazer isso. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Não temos condições de por nós mesmos, fazermos as melhores escolhas. Nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso futuro nas mãos do Senhor. Ele tem o melhor para nós. Nós cremos nisso, que Ele tem o melhor para nós. A palavra nos garante que os planos de Deus são mais elevados do que o nosso, que a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. E o versículo diz ainda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele é plenamente confiável. Ele não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Diz a palavra que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, que se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Ele é sempre fiel, sempre verdadeiro. Nenhuma das palavras do nosso Deus cai por terra. O mundo quer que você coloque a sua confiança nas circunstâncias ao seu redor, na sua própria força, no seu próprio braço, nos seus próprios talentos, na sua própria capacidade. Mas Deus nos pede para colocarmos a nossa confiança no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se Ele prometeu, se está registrado na sua palavra, Ele há de cumprir. Aleluias por isso. E ainda,
aprendemos, né, uma lição muito importante aqui também. Utilize as suas habilidades e dependa da intervenção de Deus. Então, Samar, ele reconheceu, ele sabia quem ele era. Ele era um guerreiro. Meus irmãos, quantas vezes Samar tinha saído, ele, Davi, aqueles 30 homens, ele, Davi, os 30 homens e todo o exército do rei Davi, quantas vezes eles tinham lutado tantas batalhas. Ele sabia quem ele era um guerreiro. E ele decidiu usar a sua habilidade para proteger o seu campo de lentilhas. Ele entendeu a responsabilidade que estava nas suas mãos e não hesitou em agir. E todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades e devemos aprender a usar os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que somos, para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho. Eu sempre, quando tenho uma dificuldade, um problema muito grande, uma luta muito grande, eu gosto de falar comigo mesmo: você é uma mulher guerreira, você não desiste fácil. Você tem a força do Senhor. Você pode todas as coisas, porque Cristo Jesus está ao seu lado. Exercitar a fé. Nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé. Então, Samar sabia que ele era um guerreiro. Você é um guerreiro de oração, meus irmãos? Eu sou uma guerreira do Senhor. Mas ele também reconhecia que a vitória dele não estava nas suas próprias mãos. Não dependia das suas próprias habilidades. Nós possamos ser guerreiros, né? Tem um jargão que fala, né? Eu sou brasileiro e eu não desisto, né? E eu não desisto. O fato de nós sermos cristãos e nos posicionarmos e não desistirmos, não quer dizer que nós não precisamos da intervenção de Deus. Em todo o tempo, Deus precisa intervir por nós, nas nossas causas, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Sabe por quê? Porque nós só vemos o que está aqui. E às vezes nem o que está aqui nós não conseguimos ver com clareza. Mas Deus vê lá na frente. Deus vê com clareza todas as coisas, né? Samar confiou no poder de Deus para lhe proporcionar esse grande livramento. E nós aprendemos aqui que mesmo enfrentando desafios que aos nossos olhos e até aos olhos daqueles que estão ao nosso redor parecem impossíveis, nós podemos entregar as nossas preocupações e confiar que Deus é sábio o suficiente para agir por nós. Então nós precisamos lutar mais e mais pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelo nosso sustento, pela nossa fonte de renda. Precisamos ser firmes, nos posicionar, ter a Bíblia como nosso parâmetro. Nós lutamos com garra, nós precisamos lutar com garra, confiar e saber que o nosso Deus luta por nós. Amém? Quero te convidar a colocar de pé e nós vamos orar, confiando que o sobrenatural de Deus, ele acontece quando nós saímos do natural para vivermos uma vida fascinante com Cristo. Lá em João 14:12, está escrito assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o meu Pai. Então o Senhor nos garantiu que se nós orássemos, Deus ia ouvir. E a nossa família é o nosso maior tesouro. Eu não sei quanto a você, mas a coisa mais importante que eu tenho nessa vida é a minha família. É o meu maior tesouro. Lute pela sua família, chore por ela, ore por ela, não desista da sua família. Lute com fé. É do Senhor que vem o nosso triunfo. Abaixe sua cabeça e comece a orar agora pela sua família. Quando o casamento não vai bem, quando um filho traz preocupação, quando um filho faz escolhas que estão em desacordo com as nossas e com a palavra do Senhor, não é? Quando o diálogo com os pais parece não mais fluir, quando tudo parece perdido e nós não sabemos mais por onde começar, a coisa mais importante é lembrar de Deus. Lembra do Senhor.